Opa, agora são 4h49 da manhã e vamos aos spoilers de Jujutsu Kaisen, capítulo 230. Os spoilers demoraram um pouco para sair hoje, mas vamos lá. Hoje não, eu não tenho frase do gag hoje, hein? Não tenho frase do gag hoje, provavelmente deve vir destacado um pouco mais pra frente. Mas se for importante eu falo sobre ela no review do capítulo. Agora vamos lá. Vamos lá que esse capítulo ele tá maneiro. Ele tá parecendo a luta de Hunter x Hunter. Vamos lá. O capítulo começa com a Mei Mei explicando qual é que é a do Mahoraga, né? Ele é a carta na manga aí do clã Zenin. E o Chozo fala que esse Shikigami ele pode se adaptar a qualquer tipo de ataque. O Yuji fica descrédulo quanto a isso, ele não acredita. E ele acha que ele acredita que o bicho já se adaptou ao Unlimited Void do Gojo, né? A Mei Mei aqui tem no painel, ela levanta a trança dela para olhar o Mahoraga. Ele tá numa posição diferente aqui no vídeo, mas vamos lá. Próxima página. A cena muda pro campo de batalha e a gente vê o Sukuna se movendo, né? Desde que o ataque do Gojo foi destruído pelo Mahoraga. Aqui a gente tem a visão de cima dos corvos da Mei Mei. E a gente tem aqui uma escala. Essa escala tá muito estranha do Mahoraga aqui, porque a partir de cima o Sukuna é mais ou menos do tamanho da perna do Mahoraga. Aí quando a gente olha por baixo, o Sukuna é da altura da canela do Mahoraga. Talvez quando a gente vê isso no anime ele fique mudando de tamanho, né? Dependendo da oscilação da energia amaldiçoada. E o Sukuna ele tá usando técnica reversa aqui para se curar. Dá pra ver o efeito aqui, o efeitinho nele aqui, pra ele se curar. Deve ser da porradona do buraco no peito, né? E aí tem as duas próximas páginas, é uma página dupla. E aí a gente fala aqui, uma pessoa realmente tomou o ataque do Gojo, o ataque do Unlimited Void. E aí o Gojo deduz que não foi o Mahoraga que tomou o efeito. Então alguém foi acertado pelo efeito. E aí a gente tem a explicação. A explicação, né? Quando o Gojo ele percebe que o Mahoraga não tomou efeito, o Sukuna também não tomou efeito. E aí ele vai pro oceano. A gente vê um negócio no fundo do oceano. E aí o Sukuna ele fala que ele fez a alma do Megumi tomar o efeito. Coitado do Megumi, cara. A alma do Megumi tomou o efeito do Unlimited Void. E a gente corta pro Megumi. O chakra Dharma do Mahoraga ele tá em cima do Megumi. O Sukuna ele botou o chakra Dharma no Megumi. Tava no Megumi o tempo todo. Aquele negócio das sombras, que o chakra Dharma ele tava em cima do Megumi, na alma no corpo do Sukuna. O Megumi ainda tá deitado, né, em posição fetal. Os olhos dele estão meio esquisitos aqui. Mas eu acho que é só impressão minha. Mas o chakra Dharma ele tava em cima do Megumi. Foi o Megumi que tomou o ataque do Unlimited Void. Mas pelo menos a gente vê que ele tá bem, né? Bem, entre aspas. Depois que ele tomou. E aí a gente corta a próxima página. O Sukuna, ele manda o Mahoraga de volta para as sombras. E o Gojo fala sarcasticamente que ele tá feliz que o Sukuna tá lutando de forma tão desesperada assim. Esse efeito do Mahoraga voltando para as sombras do Sukuna é bem maneiro isso aqui. E o Sukuna curou o peito, né? Curou o peito aqui. Infelizmente não vai ter Gojo contra o Mahoraga, né? Não vai ter Gojo contra o Mahoraga, pelo menos por enquanto. Talvez mais pra frente. Porque eu tava relendo o lance da lança invertida, né? Lá no capítulo, acho que é 100 e pouco. Que tem ninguém fala, né? Que ele meio que dá a entender. Ou o Gojo selou a lança invertida ou ele destruiu ela. Mas aí o próprio Megumi ele fala, por que ele faria isso, né? Mas por enquanto não vai ter Gojo versus Mahoraga. Ele volta para as sombras do Sukuna. E aí, próxima página. O Sukuna, ele fala que ele queria se livrar do Unlimited Void do Gojo. E aí ele explica aqui que enquanto ele não estava usando a amplificação de domínio, né? Ele fez com que o Megumi se adaptasse ao Unlimited Void do Gojo, usando as 10 sombras, a técnica das 10 sombras. E por isso que o Sukuna não conseguiu usar nenhuma outra técnica além da que estava aplicada ao domínio, né, que era o Cleave. E essa é uma página, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 painéis aqui cheio de texto. Isso aqui vai ser um prato cheio pro review completo. Ele está explicando, né,
Então, aparentemente, sim. Pelo que ele dá a entender nesse textinho aqui, ele pode sim imbuir outras técnicas no Santuário Malévolo. Além do Cleave. Ele pode sim. É o que dá a entender aqui. Seria maneiro, hein? Seria maneiro. Ele vai meio que misturar o Chimera Shadow Garden no Santuário Malévolo. Seria maneiro. Seria maneiro. Vamos para a próxima página. O Gojo fala que a alma do Megumi ela não adaptou ao Unlimited Void. Ele fala que se a alma do Megumi não tivesse adaptado ao Unlimited Void, né? Porque a alma foi usada só foi usada só no processo de adaptar. Ele fala que significa que se o Gojo usar a expansão de domínio de novo, o Sukuna não vai ter chance a não ser invocar uma Auraga. E aí o Gojo fala que dessa vez ele vai certificar de destruir o bicho com um tiro só. E ele bota o símbolo, né, da expansão de domínio dele na testa. E o Sukuna ele fica de braço cruzado, ele não faz nada. Ele fala alguma coisa aqui, mas essa parte não está traduzida. E aí o Gojo sente alguma coisa, ele sente uma dor desgraçada. E aí o Sukuna começa a sorrir. E ele fala que o Gojo não vai conseguir expandir o domínio dele de novo. E aí no próximo momento o Gojo ele começa a sangrar pelo nariz. Dessa vez é forte, hein? Dessa vez é forte. E aí tá todo mundo chocado e Yuta pensa que a má impressão que ele teve, né, sobre isso tudo aparentemente foi verdade. Como a gente falou, ele tava curando o cérebro dele de uma coisa que não tem como curar, praticamente. Ele tava fazendo um negócio uma gambiarra. Ele se sangrar e dessa vez tá sangrando muito. Mas eu acho que mas pelo que eu vi aqui, é só um fluxo. Ele não vai ficar sangrando para sempre. Ele vai sangrando por vários minutos, não. Aí na próxima página, o Sukuna explica. O Sukuna fala que o Gojo ele se esforçou demais. Ele se esforçou demais quando estava recuperando a técnica dele com a técnica reversa. Porque o que o Gojo estava fazendo era essencialmente destruindo uma parte do cérebro dele, onde a técnica está gravada, né? E recuperando essa parte com a técnica reversa. O que é uma coisa muito arriscada de se fazer. O Sukuna fala, ele mostra aqui a parte do cérebro, aparentemente na parte direita do cérebro, aqui na parte de baixo, onde fica a técnica gravada. Os caras devem ter dissecado muita gente, né? O Sukuna, quando ele estava estudando essa coisa. Ele deve ter comido. Será que é a parte que ele come das pessoas, o cérebro? Seria interessante. Isso seria interessante. Teorias depois. vamos pra frente. Próxima página, os feiticeiros eles deduzem, né, que o Gojo fez esse processo de destruir o cérebro dele e curar quase 5 vezes agora. E o Sukuna ele tá bem porque ele fez menos vezes, né? Aí o Sukuna ele pergunta pro Gojo, você tá alcançando seu limite agora, né? E aí o Gojo ele tá todo suado e o bagulho continua sangrando. São 3 páginas. 3 páginas do Gojo sangrando do nariz, tá sangrando bastante. E aí o Sukuna ele fala, né, que dessa vez ele vai fechar o domínio dele numa barreira. Próxima página, né? Para o Gojo não conseguir escapar. E ele fala que tudo que ele precisa fazer é cortar o Gojo e se adaptar ao vácuo, ao Unlimited Void do Gojo. Essa parte aqui é interessante porque ele volta com o Chakra Dharma para ele. Deixa eu checar aqui. O Chakra Dharma ele traz de volta do Megumi e volta para ele. Que estava em cima do Megumi. Agora o Chakra Dharma ele volta para a cabeça do Sukuna aqui. Interessante isso aqui. E isso, né? É o Geg confirmando aí que o Sukuna consegue fechar a barreira assim. Para quem ainda tinha dúvida. E aí, próxima página. O nariz do Gojo continua sangrando, tá sangrando bastante, cara. Sangrando bastante. Aí ele meio que cai de joelho assim. E aí o Sukuna começa a falar, né? Começa a contar a vantagem. Ele fala que a Deus é mais forte, né? O mais forte, fortão aí. Ele fala em tom de ele tá zoando o Gojo. E aí ele fala, um homem que nasceu quando eu não existia, né? É só um homem normal. E aí o brilho dos olhos do Gojo, dos 6 olhos, ele meio que tá sem brilho. E aí corta para as sombras aqui. E aí no próximo painel, o Sukuna tenta abrir o Santuário Malévolo, mas ele imediatamente quebra o Santuário Malévolo. Na hora que ele libera o Santuário Malévolo vira pó. E aí o Hajime, tem um painel aí, ó. Os fãs do Hajime, tem um painel do Hajime aí checando essa porra. O Sakabe também,
o Yuji e o Yuta. Tem o painel do Hajime. Eles estão botando esses 3 juntos, né? Esses 3 juntos aí. E aí na próxima página, o Sukuna também começa a sangrar. Só que o Sukuna tá sangrando muito. Ele tá sangrando dos olhos também. Os olhos dele parecem que foram destruídos. E o... parece que o cara tá tendo fazendo uma hemorragia no cérebro, o Sukuna. Esse é um painel grande do Sukuna sangrando. Sangrando do nariz, sangrando dos olhos. Até os olhinhos menores. Os olhos das bochechas estão sangrando. E um painel grande aqui com dois textos. E aí é dito, né, que mesmo que o Sukuna tomou o Unlimited Void, foi menos de 10 segundos, né, o cérebro dele ainda tomou dano. Então esse é o efeito esse é o Sukuna tomando o efeito do Unlimited Void aí. Sangra por tudo que é lado. O cara vai mijar sangue por uma semana, mano. E aí o narrador ele explica. No próximo painel o narrador explica. São 3 painéis do narrador explicando que o Sukuna ele também tomou dano cerebral. E por causa disso ele não consegue expandir o domínio dele agora. E aí o Gojo começa a rir do Sukuna, rir da cara do Sukuna, e o brilho dos 6 olhos volta aqui. Volta a brilhar os 6 olhos. Interessante isso aqui. O Sukuna ele tá limpando os olhos dele. Acho que foi só... ele tomou dano. Quem toma dano do Unlimited Void fica com o cérebro zoado. No próximo painel, o Gojo ele aponta pros corvos da Mei Mei e ele fala, né, meus estudantes estão me assistindo, né? Eu ainda vou parecer maneiro aqui. E o nariz parou de sangrar. E aí a gente vê os estudantes meio que rindo assim de forma confiante. E o Sukuna ele começa a curar. Ele começa a curar o cérebro dele aqui. Eu acho que é isso, sim. Porque ele vem da esquerda para a direita. Não, ele vem da direita para a esquerda aqui. O negócio ele tem um olho que tá vermelho de hemorragia ainda, e ele vai curando do olhinho pequeno da bochecha até o outro olho. Eu acho que é isso aqui. E aí na próxima página, o Gojo ele puxa o Sukuna. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Na próxima página, o Gojo ele puxa o Sukuna na direção dele e manda um super soco no rosto do Sukuna aqui. Mas não causou muito dano, não. Não foi um daqueles socos que destruiu a cara do Sukuna, não. Só deixou o Sukuna irritado aqui. Mas ele dá um socão na cara do Sukuna. E aí o narrador. Pera aí. Aqui, ó. Eles não podem usar amplificação de domínio. Mas a técnica deles tá normal. É isso que eu não entendi. Eu não tinha entendido. O Gojo usa o azul aí. Ele usa o azul pra puxar o Sukuna. Ele dá um socão no Sukuna. E aí o narrador ele puxa a fala da Yorozu. Ele fala que ele tem a fala da Yorozu aqui. Ela fala, né? Eu tenho mais para ensinar para você sobre amor e sobre a força suprema e sobre a solidão que isso traz. E esse é o fim do capítulo. Tem o nota do editor aqui, ó, que nenhum dos dois está recuando aqui. A batalha dos mais fortes vai começar o round 2. Vai começar no round 2 agora. A partir de agora é no round 2. Interessante isso aqui. Agora é o round 2. Agora não tem mais expansão de domínio. Mas pelo esse negócio do narrador trazer a fala da Yorozu, eu acho que semana que vem já vem a arma dela. A arma que ela fez pro Sukuna. A gente vai descobrir o que é. Agora no round 2, que não tem mais expansão de domínio, deve vir os outros recursos dos caras aí. O Gojo vai puxar a lança invertida e o Sukuna vai começar a usar as armas dele, sei lá. E esse capítulo meio que confirmou que o Sukuna pode imbuir sim outras técnicas no Santuário Malévolo. O Santuário Malévolo não é só Cleave, hein? Não é só interessante isso aqui. Mas esse é os spoilers do capítulo. A gente fica no aguardo pro capítulo completo. Se você curtiu, considere se inscrever aí. Eu tô aqui toda semana. Considere deixar um like também, me ajuda bastante. Comenta aí o que vocês acharam. Qual é a expectativa para a semana que vem. E amanhã não tem One Piece, tá? Essa semana não tem One Piece. Mas amanhã tem o anime de Jujutsu. Então vai ter o review à tardinha.
E sexta-feira tem o review do capítulo completo esmiuçado. No domingo vai ter alguma discussão de Jujutsu, a gente vê o que a gente discute no domingo. Mas por enquanto é só. São agora 5h04 da manhã e a gente fica até aqui. A gente fica aqui. Até a próxima, galera. Valeu aí, valeu aí.